sua Bíblia, querer cumprir a palavra de Deus. E o pregador dessa manhã vem de muito longe, pronto, longe, e muito longe é a mesma coisa, pronto. Mas vem de longe, amém? É um homem. Se nós hoje em Lisboa falamos da igreja africana, ele faz parte dos pilares da igreja africana. Amém? É com ele que nós começamos a igreja africana aqui em Portugal. Sofremos muito, mas Deus nos deu a vitória. Amém? Pastor Show, Michel, vai se levantar e se aproximar. Amém. Pastor Show vem de Rennes. Ah, eu vou no português. Rennes. Em França. E ele é o irmão mais velho do pastor Manso. Você conhece o pastor Manso, não é? Pronto, aquele que tem mulher portuguesa. Amém? É uma bênção para nós, essa manhã. E recebemos o homem de Deus com paz do Senhor. Amém? Vamos para Jesus. A paz do Senhor. Amém. Não vim sozinho, vim com um filho. Esqueci. Só pode ficar aqui. Pode levantar. Amém. Isaac. Ele também está a servir a Deus. Esse ministério daqui canta, toca bateria, toca guitarra, teclado. Talvez escolher o ministério daqui. A nossa vinda cá em Portugal, graças a Deus, chegamos no meio dessa semana e, se Deus quiser, amanhã vamos passar para Angola. No nosso regresso, nós a chegar de manhã, a minha esposa ficou em Rennes, a chegar aqui na tarde. Se Deus quiser, talvez, se eu vou voltar um dia aqui, estarei não só eu com o filho, mas com a minha esposa. Amém. Porque aqui em Lisboa ninguém quase conhece a minha esposa. Alguns que conhecem a minha esposa porque foram lá nos casamentos, porque lá em Rennes, e ela também é muito ansiosa. Muitas vezes nós temos acompanhado o culto aqui no YouTube, temos acompanhado esse culto. Igreja, desculpa, vocês vão notar muita diferença em mim, porque eu saí deste país em 2009. Desde 2009, nunca mais preguei em português. Amém. Francês foi engano. Mesmo em casa, quando tentamos falar, a minha esposa é congolesa, zairense, como dizer. Não fala português. Eu falo com filho português, apesar de ter canais portugueses em casa. Enquanto falamos português, a tendência sempre de entrar lá em francês ou lingala. Quer dizer que em português, pouco a pouco, também está desaparecendo. Não é fácil. Mas penso, um mês vou fazer agora, vai ser um mês do treino de recuperação. Eu, por isso, igreja, desculpa, vão notar muitas falhas. Sotaque francês, palavra não está bem composta, mas agarra somente o que o Espírito vai dizer. Aleluia. Amém. Amém. Quero agradecer ao pastor que me convidou. E se Deus quiser, o pastor também vai estar conosco daqui a um tempinho, vai estar conosco lá. E quero agradecer todo o servo de Deus e a igreja que mostrou
essa alegria de nos apoiar. Amém? Amém. Mas eu sempre falo uma coisa. Nós, os portugueses, a minha esposa não entende nada de futebol, mas entende do futebol através de nós, porque falamos sempre do Cristiano Ronaldo. Até ele diz: você pensa, você Cristiano Ronaldo como é Deus, espera, vamos matar, vamos matar, de repente Portugal sofre gol. E quando o nosso Cristiano Ronaldo marca o gol, naquele minutinho, segundo, nas redes sociais, já foi. Maravilhoso, grande gol. Mesmo gol é de nada, mas como um homem é que já é grande, exaltado no mundo inteiro, toda a gente fala Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Mas o coitadinho, aquele jogador que deu passe a Cristiano Ronaldo, é esquecido. Esquecido. A Bíblia diz: a pedra da esquina que os edificadores rejeitaram, essa pedra tornou-se a melhor do edifício. Amém? Amém. Este que é aquele coitadinho que o mundo não conhece. Jesus, ele fez que nós estaremos neste lugar. Amém. Vamos ficar de pé, aleluia. Penso que nós aclamamos ou batemos palma para mim, mas devemos bater palma para Jesus, porque ele da minha alma. Amém. Há uma música portuguesa que nós cantamos. Quando as mãos não conseguem mais louvar a Deus, os meus pés para louvar. Quando os meus pés cortaram meus pés, a minha boca, quando a minha boca fez o meu coração, e quando o meu coração parou, quer dizer, já estou na glória com ele. Quer dizer, enquanto estou aqui nessa terra, o meu motivo é de louvar, de adorar sempre meu Deus. Seja como for, mesmo sou paralítico, sou mudo, eu não sei, enquanto tem a respiração, tem que louvar a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. No livro de João. A leitura é um pouco longa. Livro de João, capítulo 4. Versículo 5 até 29. Depois vamos saltar 39 a 42. João capítulo 4, versículo 5 a 29. Eu peço alguém para ler esse versículo. Alguém na igreja? Diz a palavra do Senhor. Amém. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede.
Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e agora tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste momento, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os adoram, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu sou eu que falo contigo. Amém. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou porque falas com ela? Deixou, pois, a mulher a seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vendo um homem que me disse tudo. Quanto tenho feito, porventura não és tu Cristo? 39 a 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. 40. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Palavra do Senhor. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, nos agradecemos pela tua presença no nosso meio. Cada vez aparece no meio do povo porque tem algo para o transmitir. Senhor, nós se abandonamos nossas casas para vir neste lugar porque precisamos daquilo que o Senhor preparou para nós. Recebe a honra e glória, Senhor Deus. Aleluia. Eu estou pedindo o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos orientar, possa nos falar, Senhor Deus. Aleluia. Esse é somente um instrumento que o Senhor escolheu nesta manhã, mas quem tem palavra é este o Senhor. E por isso queremos te ouvir. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Aleluia. Amém. Eu sei, falando com o pastor Jean-Claude, nas nossas conversas, a igreja tem um tema. Vocês estão a partilhar o crescimento da igreja. Amém. Amém. O pastor me disse: Pastor Michel, você tem toda a liberdade de pregar tudo quanto o Espírito vai colocar em ti. Amém. Eu tive lá na França a conversar com o pastor. Depois de acabar a conversar com o pastor, naquela noite fiquei com a minha Bíblia. Dia seguinte, chamei a minha mulher. Disse a minha esposa: Acabei de falar com o pastor. Ele convidou-me para pregar. O tema da igreja é sobre o crescimento. Mas enquanto eu estava eu sozinho, o Senhor começou a me falar. Eu podia abordar outro tema, mas deixa o Espírito Santo me guiar. Amém. Amém. Esse tema que eu vou vos abordar, eu comecei já a pregar isso na minha mulher. Eu disse à minha esposa: Senta lá. É verdade, estou para dizer. Eu disse: Senta. Acabei de falar com o pastor à noite, mas o Senhor me colocou essa palavra. Veja, minha pregação é este. Ela foi a primeira pessoa e eu comecei a lhe pregar essa palavra. Amém. Amém. O tema,
o segredo do crescimento da igreja. Amém. Glória a Deus. Eu não sei em que versículo, em que capítulo os pastores, os servos de Deus estão a partilhar, mas o Senhor colocou, meteu esta palavra no livro de João sobre a mulher samaritana. O crescimento da igreja. Quando nós falamos do crescimento da igreja, muitas vezes a nossa tendência é a igreja tornar-se maior. Amém. A nossa tendência é o mundo venha até a nós. Mas eu quero dizer, amados irmãos, não é toda a igreja que são maior, grande, e Deus está no meio dela. Amém. Glória a Deus. Podemos ir na rua, prega, vem na nossa igreja, mas um dia Jesus vai dizer: eu não te conheço. Amém. Embora você estava na igreja, embora você estava a pregar, não te conheço. Muitas vezes nós, povo de Deus, nós, servos de Deus, ficamos tristes ao ver a nossa igreja pequenina. Ao encontro dos servos de Deus, quando você pergunta, se partilha como a tua igreja, quantos membros está? 50 membros. O outro quanto? 300 membros. Pode vir pregar na minha igreja. Daqueles 50 membros, ninguém está lhe dar atenção. Amém. Amém. Ninguém está lhe dar atenção. Glória a Deus. Mas todos nós olhamos para a igreja grande, igreja de milhares de pessoas. É ali que Deus habita. Quem vos disse Deus habita? Amém. Glória a Deus. O crescimento da igreja não começa com número. O crescimento da igreja começa por si mesmo. Amém. O crescimento da igreja começa por mim. Amém. Se eu não crescer, é como que a igreja vai crescer? Porque a igreja começa em mim. A Bíblia diz: vós não sabeis que o vosso coração é o templo do Espírito Santo. Amém. O meu templo tem que estar cheio. O meu templo tem que crescer. O meu templo tem que compreender quem é Deus. Amém. Aleluia. Amém. Se eu crescer no Espírito, é para lá ou dali, eu vou compreender, eu vou pregar, eu vou transmitir a palavra de Deus, os outros vão entender e vão vir a Cristo. Amém. O crescimento da igreja. Nós olhamos pelo crescimento numérico. Colocamos o crescimento numérico à parte. Essa é a última coisa. Queremos sair para pregar, é bom. Amados irmãos, se você não sabe onde fica Mateus capítulo 5, como que você vai pregar outro? Você não consegue nem orar. Amados irmãos, é verdade. Podemos dizer, fala somente Deus te ama, é bom. O Espírito Santo vai tocar nele. Mas quando aquele homem chegar, o que você vai lhe transmitir? Primeira coisa, nós devemos crescer. O crescimento espiritual. Aleluia. Amém. É um crescimento espiritual. Esta mulher foi tirar a água no poço. Era religioso, uma samaritana. Ele acreditava um dia o Messias Jesus há de vir. Jesus também no mesmo caminho passou lá. Chega no poço e disse: mulher, dá-me de beber. A mulher olhou Jesus pela sua fala, pela maneira de vestir. Ele disse: como tu, judeu, me pede eu, a samaritana, água? Você não sabe que o judeu e o samaritano não falam. Quer dizer que você é estrangeiro neste mundo. Todo você vê. Todo judeu deveria saber. O samaritano e os judeus nunca falam. Amém. Amém. Amados irmãos, sabe de onde saiu esse conflito? A maldição hereditária.
a maldição de geração a geração. Amém. Salomão, filho de Davi, pecou. Ele casou tantas mulheres. Ele desviou do verdadeiro Deus para outro Deus estranho. Começou a adorar até as estátuas desse Deus. E Deus disse a Salomão: eu vou rasgar o teu reinado, mas não é em ti, no teu tempo, mas no teu filho. O pai come uma mamada, agora os filhos que vão sentir aqueles como? Se aquele continente, ele que vai pecar. Salomão pecou. Deus disse: não em ti vou rasgar isso, no teu filho, Roboão. Israel dividiu-se. Uma parte foi Israel, capital de Samaria, outra parte os judeus. E começaram a conflito. O samaritano, ele acreditava a Deus das montanhas e Deus estava a responder. Os judeus acreditavam a Deus no templo, Deus estava a responder. Mas onde está o verdadeiro Deus? Glória a Deus. Onde está Deus que responde? Onde estava a ver o jogo? Quando chegou a altura de chutar os penaltis, uma equipa lá está mesmo a orar, o outro também está a orar. Ele diz: agora quem Deus vai responder nesse tempo? Verdade. Aquela caricatura de oração, meus amados irmãos. Toda a gente tem um objetivo. Essa mulher começou a viver esse conflito. Conflito passou de geração a geração. Jesus apareceu: mulher, dá-me água. Jesus não tinha vontade de beber água, mas Jesus tinha vontade de dar a essa mulher água. Amém. Porque Jesus era o verdadeiro poço. Aleluia. A mulher disse: como que você está me pedindo água? Esse poço é do nosso tempo, do tempo do nosso avô, bisavô, trisavô, Jacó. Ele que fez isso, mas a mulher esqueceu. Antes de o Jacó existir, Jesus já existia. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus já existia. E quando lemos, vamos ver a lei veio no tempo de Moisés. A lei, e Jesus trouxe a graça. Mas ele quer te dizer: Jesus trouxe a graça para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Mas a graça de Jesus já estava desde o jardim do Éden. Amém. Quando o homem pecou, o homem vai buscar a folha para se cobrir a sua nudez. Mas Deus matou um animal. Esse animal era Jesus, que era santificado já na cruz. Amém. 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 Mulher, dá-me água, dá-me de beber. A conversa entrou. Mulher não estava a entender. Jesus disse: vai chamar o teu marido. Ela disse: eu não tenho marido. Disseste bem, porque já tivesse 5 maridos. Amém? Amém. A partir de lá, os olhos da carne da mulher começam a transformar-se nos olhos do Espírito. Ele estava coberto da carne. Ela não estava a entender. Não estava a entender a linguagem. Mas quando Jesus começou a entrar, a falar com ele, ele disse: não, este profeta. Ela começou a entender, afinal, os judeus também. Há também profeta. Essa mulher começou a entender, comecei a compreender que o lugar, a minha condição onde estou, não, esse é o homem. O segredo, amados irmãos, somente há um que deve conhecer o segredo. Saber o segredo. Se você não transmitir, não dizer ao teu próximo, jamais, nunca vai saber o que está em ti. Mas como conhece o homem, um judeu, ele está te dizer tudo com a minha vida passada. Tu és profeta. Amados irmãos, continuando a conversa de Jesus,
vós, samaritanos, adoraste nas montanhas. Os judeus adoram no templo em Jerusalém. Amém. Mas Jesus lhe disse: a salvação veio dos judeus. Jesus não transmitirá a essa mulher: a salvação veio dos judeus. Jesus está a dizer a tradição, o costume, porque a salvação veio mesmo dos judeus. E Jesus lhe disse: nem mais na Samaria, nem mais em Jerusalém, mas o verdadeiro adorador adorará um Pai em espírito e em verdade. Amém. Quer dizer, a salvação não vem nos tamanhos judeus, não está mais na montanha, porque nós também não somos judeus, mas nós adquirimos a salvação em Cristo. Aleluia. Jesus estava a lhe tirar aquele solo da cara. A mulher, esquece a Samaria. A mulher, esquece os judeus, esquece esse convite. Mas você tem que olhar somente a Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. O crescimento da igreja começa com o crescimento espiritual. Nós todos falamos, quase a maioria africanos, falamos dos bruxos, banduki. Olha que o final era habitual. Os bruxos. Amém. Amém. E a Bíblia diz: Deus é Espírito. Importa os que aproximam de Deus, tem que ser santo. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Jesus, Deus, para entrar em contato do homem, ele tirou, mesmo já que o vestiu o sentido de Deus, para revestir o homem, para entrar em contato com o homem. E da mesma maneira Deus está dizendo: se nós queremos entrar em contato com ele, vamos deixar a carne para entrar no Espírito. Amém. Amém. Se nós temos o Espírito, nós também devemos entrar no Espírito. Amém. Amém. Se os bruxos vêm te atacar à noite, amados irmãos, na carne você não vai conseguir vencer esse bruxo. Você tem que revestir Deus em ti para poder enfrentar esses bruxos. Aleluia. O crescimento espiritual. Nós devemos entrar no mundo espiritual. Dali vamos entender como que a igreja vai crescer. Se eu não crescer, se eu ficar sempre como bebê espiritual, nunca a minha igreja vai crescer. Verdade. Amados irmãos, eu anotei como pastor, anotei uma coisa da igreja. Não sou a igreja lá onde estou, a igreja da França. A igreja eu estou dirigindo, o nome dele, desculpa, eu não tinha dito. Assembleia Som de la Trompete, que é esse som da trombeta. A Bíblia diz no Tessalonicenses: no último dia a trombeta vai soar, os mortos vão ressuscitar. Quer dizer que Jesus nos deu ministério para anunciar os mortos espirituais, para ressuscitar. É uma nova igreja onde estou dirigindo. Estou aqui com algumas, mamãe que estava convosco, a filha, o filho está conosco lá. Anotei uma coisa na igreja: os pastores são incomodados. Pastor, os bruxos devem dar hora para mim. Pastor, a mãe está doente. Pastor, eu vou fazer a viagem, ora por mim. O pastor, tudo são pedido. É bom, pastor, eu vou sucesso. Mas talvez 0%. Pastor, eu li no livro do Mateus, não entendi, explica-me. 0. Então quer dizer, não fez o pastor andar respeitando. Sempre recebemos chamada: pastor, ora por mim, estou doente. Pastor, vou fazer viagem, ora. Pastor, vou fazer isso. Mas pastor, eu li no livro, a tua pregação, pastor,
vez em quando não dá. Chama o pastor está numa reunião. E agora? Quem vai te ajudar? Mas se você crescer espiritualmente, a Bíblia diz: revestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir contra todo o dia mau. Se o pastor está lá ou o pastor não estiver lá, eu estarei sempre pronto para enfrentar. Glória a Deus. Não podemos ser cristãos, pastor. Se o pastor não está lá, eu no dia de férias vou ficar em casa. Eu disse à igreja de Rei, eu disse: olha, eu estou indo a Angola, um mês e 10 dias vou fazer. Passando esse tempo, estou aqui talvez um dia e 20 dias. Eu não estou levando a chave da igreja. Não estou levando a chave das vossas almas. Os servos estão lá para dirigir. Deus sempre está. Eu estou levando Deus em mim, mas o que eu sei, Deus ficou aqui. Se você quer abandonar Deus, o problema é vosso. Não é meu problema. Amém. É verdade. Mas nós cristãos, com falta de conhecimento espiritual, escolhemos: se o pastor vai pregar, batemos uma salva de palma, mas o outro, cuidadinho. Amém. Porque a igreja não está crescendo espiritualmente. Não estamos entendendo. Eu conheço alguém, quando eu vivia aqui em Lisboa. Irmão, você não estava na igreja no domingo, mas anunciaram: nós temos uma vigília de oração. Sabe a resposta dele? Que tipo de vigília? Jesus já vigiou para nós. Irmão, você deixou teus filhos lá no Congo, lá, você manda alguma coisa, ele tem que te dar a resposta. Jesus disse: ele te alimentar, o que trabalha não trabalha, ele te dá. Entende isso? Esse é o homem mesmo daquele espiritualmente tem calma, tem zero. E como nós vamos ganhar o mundo? Se nós crescemos espiritualmente, dificilmente nós vamos ganhar o mundo. Ele pode vir, encher hoje a igreja, amanhã vai desaparecer. Igreja, nós queremos ter uma igreja maior. Devemos começar a crescer espiritualmente. Espiritualmente. Não estou dizendo para não ir pregar fora, mas você tem que ter alma para levar. Você tem que ter como vai defender. Você tem que saber quem é esse Jesus tu levar ao mundo. E amados irmãos, no mundo há muito preparado. David venceu Golias. David era nada, pastor dos animais, mas tinha Deus dentro dele. Tu vem a mim com a espada e com a lança, mas eu venho a ti somente no nome do Senhor que do exército, a quem você está na frente enfrentar. Ele tinha toda a confiança. A guerra espiritual não se faz com muitos anos na igreja, não se faz porque sou batizado, não se faz porque eu falo língua. Amados irmãos, em Angola eu vi, fomos batizar as pessoas, o mundo, os ímpios estavam lá para nos assistir no batismo. De repente, do homem começou a falar em língua, mas não tinha sido ainda convertido. Começou a falar a graça, caiu e depois aceitou Jesus. Amados irmãos, falar em língua não é isso que vai fazer crescer a igreja. Eu que profetizo, é verdade. Nós profetizamos. Às vezes em quando, amados irmãos, é graça, Deus te deu graça de transmitir a palavra, mas Deus está te esperando. Você sai no lugar onde você está para entrar no caminho de Deus. Alguém me disse: pastor, como é que uma pessoa tem pecado ainda está profetizando? Amor, senão eu disse: tem pecado, está profetizando. Às vezes quando é profecia diabólica, às vezes quando é profecia de Deus, é somente a graça, porque Deus quer transmitir a palavra, mas Deus não está a gostar a maneira dele. Deus quer que esse homem saia naquela vida.
Se não sair naquela vida, um dia a profecia vai cessar. Aleluia. Amém. Crescimento espiritual. Amém. Segundo ponto, crescimento no conhecimento. Vamos abrir o livro de Oséias. Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vou ler. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Lemos essa parte. Sempre Oséias, voltamos atrás, capítulo 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu registraste o conhecimento, também eu te registrarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do meu Deus, também eu te esquecerei de teus filhos. Amém. Amém. Conheçamos e prossigamos a conhecer Deus. Aleluia. Desculpa, conheçamos Deus, procuramos lhe conhecer. Sabe por que a Bíblia está dizendo isso? Deus apareceu no Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 3. Deus apareceu a Moisés no sarça ardente. Oh Moisés, eu ouvi o clamor de meu povo, eu vi a dor deles. Amém. Eu vi a ti para poder livrar o meu povo. Deus está testemunhando. Deus está testemunhando a Moisés. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. O povo clamava no Egito. Oh Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, livra-nos, livra-nos. Nessa mão nós, ajuda-nos. Deixa eu ouvir. É por isso eu falo, desculpa, eu sou pastor, mas não gosto dos pastores enganarem a igreja. Não gosto dos pastores falar mal da igreja. Deus de Jacó, Deus de Abraão, deixa eu ouvir. Será que esse povo conhecerá esse Deus de Abraão, Deus de Jacó? Deus de pastor Jean-Claude, eu ando ver, Deus de pastor Alessa, abre o YouTube, Deus de pastor Alessa. Aleluia. Amém. Deus do pastor Jean-Claude, Deus do pastor Michel, é bom. Mas você tem certeza, Deus do pastor Michel é o verdadeiro Deus? Você tem certeza, Deus do pastor Jean-Claude é o verdadeiro Deus? Amados irmãos, não sei que é o Deus dos pastores. Procura conhecer esse Deus. Amém. Procura conhecer o Deus. Conheçamos e prossigamos a conhecer Deus. O mundo inteiro, quase 99% da população do mundo sabe que Deus existe, mas Deus não vive nele. Amém. Amém. Ele sabe, a maioria da população do mundo sabe que Deus existe. Quando olha o céu e a terra diz, não há mais outro Criador. Deus existe, mas Deus não vive nele. Por que não conhece Deus? Por que não conhece Deus? E Deus quer nos convidar para conhecer Deus. Se nós chegamos a conhecer Deus, amados irmãos, não é mais nós vamos viver, mas Deus vai viver em nós. Apóstolo Paulo está dizendo, não é o que vivo, mas tudo quanto eu considerava como benefício, como proveito, como lucro, agora, por encontro que fiz com Cristo, Ele entrou em mim. Aleluia. Não sou eu que vivo, mas Ele vive
abriu os olhos. Espiritualmente ele começou a entender. Começou a ter conhecimento. Ele disse: oh Senhor, dá-me dessa água. Amém. Dá-me dessa água. Porque a mulher entendeu. Essa água de Jacó, um dia eu poço vai secar. O Senhor, dá-me dessa água. Mas a mulher foi no poço tirar a água no poço de Jacó. Mas ao chegar naquela altura, ele viu: não, essa água no poço de Jacó não dá vida. A pessoa que tem água que dá vida é esse Senhor. Dá-me desse água. Começou a ter um conhecimento. Começou a ter um conhecimento. Ah, é este mesmo. Porventura não é o Cristo, você é o Cristo. Ele diz: sou eu que tu fala. Aleluia. Sou eu. A mulher tem conhecimento. Amados irmãos, se não temos conhecimento de Jesus, nunca vamos resistir. Aleluia. A mulher não resistiu. A mulher não resistiu na conversa. Abandonou o cântaro. Foi. Aleluia. O cântaro, o instrumento da necessidade. Um cântaro pode ter teu marido, pode ser teu marido. O cântaro pode ter teu trabalho, ser teu trabalho. O cântaro é aquele que você vai para aproveitar alguma coisa. Mas quando Cristo entra em ti, quando você tem conhecimento de Cristo, você abandona tudo, porque é aquilo que vai passar. Mas Cristo nunca passará. Amém. Aleluia. Amém. O conhecimento. O conhecimento. O conhecimento vem somente na palavra. Amém. Muitas vezes a igreja, nós gostamos de orar, gostamos de jejuar, é muito bom. Mas jejuar sem palavra. Jesus foi no monte a jejuar. E o diabo estava à espera dele. O diabo tinha a palavra. Amém? Amém. O diabo tinha a palavra. Jesus tinha a palavra. Mas qual a diferença entre a palavra do diabo e a palavra do diabo? De Jesus. A palavra de Jesus é a palavra que dá vida. E do diabo é a palavra falsiosa. É a mesma palavra. Se você atirar, Deus vai dar ordem. Até os anjos vão te agarrar. Amados irmãos, não podemos esperar que Deus dê ordem a seus anjos. Não devemos desviar a toda essa manobra do diabo. Aleluia. É por isso os cristãos, todo dia, quando você acordar de manhã e à noite, quando vai anoitecer à noite, tem que fazer balanço da tua vida. Será que você fez um encontro com o diabo? Todo dia devemos fazer um encontro com o diabo. Amém? Amém. Devemos fazer um encontro com o diabo. Pastor, levanta por favor. Pastor, vem, passa. Pastor, passou. Pastor, vem. Vamos andar com o pastor. Veja essas duas diferenças. Pastor veio, eu sou o diabo. Pastor é cristão. Pastor veio, é o diabo que está a passar. Mas enquanto agora estou a passar com ele, quer dizer que estou a viver com o diabo.